Queridos, parem para pensar em algo aqui. Está funcionando o microfone? Parem para pensar em algo aqui, por favor. Nós temos um Deus bom, um céu bom, com anjos bons que foram criados. Como que pode, num céu bom, um Deus bom, com anjos bons, surgir algo ruim como o pecado? Surgiu o mal. É algo inexplicável, né? Para olhar o nosso mundo, esse mundo dominado pelo pecado. Um motorista enche a cara, pega o seu carro e sai em alta velocidade, e ele bate num carro de uma família. Os pais morrem e deixam uma criança de 5 anos e um bebê de 1 ano órfãos. E o bandido sai andando do carro. O bandido não, né? O embriagado sai andando do carro. Você fala, esse mundo é muito injusto. Um bandido está assaltando o outro, a polícia troca tiro com o bandido foge e a polícia vai atrás. Só que morre de bala perdida um pai de família. E você fala, esse mundo é muito injusto. Nos Estados Unidos, tinha uma fábrica de cachaça do lado de um orfanato. E o orfanato pega fogo, destrói tudo. E a fábrica de cachaça ficou intacta. Você pensa, esse mundo é muito injusto. E é verdade, irmãos. Esse mundo é muito injusto. E a grande pergunta que vem na cabeça de toda a humanidade é: por que os inocentes sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Por que existe sofrimento? E o estudo de hoje vai nos trazer essa resposta de por que pessoas boas sofrem. E como pode ter surgido o mal num céu bom, no universo bom. Tá? E a Bíblia vai nos responder isso hoje. E para irmos para esse estudo, eu quero convidar você a fechar os olhos e vamos fazer uma oração nesse momento. Oremos. Pai, nós sabemos, Senhor, que vivemos num mundo mau, num mundo pecador. Mas a Tua palavra nos diz, ó Pai, que não foi isso que o Senhor planejou para nós. O Senhor planejou, ó Pai, coisas grandiosas, uma vida abundante, um mundo sem morte, sem pranto, sem dor. Mas hoje, ó Pai, nós queremos entender o que aconteceu com o mundo. E queremos entender também, ó Pai, o que a Tua palavra nos diz, como o Senhor irá agir para resolver esse problema do nosso mundo. Senhor, ao estudarmos esse assunto, ajuda-nos, ó Pai, a termos esperança e a termos confiança que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor vai resolver tudo para nós. Abençoa-nos no estudo de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para entender um pouquinho, irmãos, por que o nosso mundo está todo quebrado, todo bagunçado, todo do jeito que está, eu quero contar uma história para vocês. Um homem comprou um relógio de uma marca famosa, uma marca cara, e quando o relógio chegou na casa dele, ele abriu a caixa, o relógio estava todo quebrado. Esse homem, confiante na marca, ele tinha certeza de uma coisa: esse relógio não saiu quebrado da fábrica. Com certeza esse relógio se quebrou na onde? No caminho. No caminho, no transporte se quebrou, porque da fábrica não saiu assim. Desta mesma maneira é este mundo nosso. Este mundo, ele saiu das mãos de Deus perfeito. Esse mundo saiu das mãos de Deus maravilhoso. Mas este mundo se quebrou pelo caminho por causa do pecado. E nós vamos entender no estudo de hoje como que esse mundo se quebrou pelo caminho. E é por isso que nós sofremos as mazelas que sofremos nesse mundo. Tá? Para entendermos isso, temos que voltar lá no início, né? Quando Deus estava criando os anjos. A pergunta que fica é: quantos anjos existem? Apocalipse 5:11 nos diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Se você fizer uma conta em milhões vezes milhões, milhares vezes milhares, qual a quantidade de anjos? Imensa. A quantidade de anjos criada por Deus, irmãos, ela é incontável, podemos dizer. Por isso já fala milhões vezes milhões aí, sabe? Miríades de miríades, tem uma linguagem que diz, que quer dizer assim, é muito. A quantidade é imensa, tá? E guarda essa informação, porque já já nós vamos saber porque esse mundo está nessa mazela toda. Então, qual é a quantidade de anjos?
Milhões e milhões, muitos, imensa. Eu gosto assim, com participação, viu? Vamos avançar ali. Dentre todos os anjos criados, Deus criou um chamado Lúcifer. Aqui cabe uma perguntinha, viu, irmãos? Algumas pessoas falam assim, quem criou Satanás? A resposta é essa, Deus criou Lúcifer. E nós vamos ver por isso de hoje que Lúcifer se torna Satanás, tá? Lúcifer, às vezes a pessoa vê o nome Lúcifer assim, dá até arrepio, né? Mas, gente, Lúcifer, o significado do nome Lúcifer é muito bonito. Lúcifer significa ser de luz, portador de luz. Lúcifer, ele era o maior dos anjos, ele era o comandante dos exércitos do Senhor, ele liderava a hoste angélica, ele era o mais honrado dos anjos. Lúcifer, ele era mestre de música, ele dirigia o louvor a Deus no céu. Ele era o mais honrado dos anjos. Só que nós vamos ver no estudo de hoje que Lúcifer não se contentou em ser apenas o maior dos anjos, o mais honrado dos anjos. Ele quis ser Deus. E nós vamos ler alguns textos aqui para entender o que aconteceu com Lúcifer. Ezequiel 28, 14, 15 e 17, diz assim, ó, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Agora olha o que o texto diz ali, ó. Perfeito. Deus criou Lúcifer como? Perfeito. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aqui não tem explicação, irmãos. Como que pode um ser perfeito, num céu perfeito, na presença de anjos perfeitos, com um Deus perfeito, e aparecer iniquidade? Não tem muita explicação para isso. Você querer achar uma explicação para isso é querer dar uma desculpa para o pecado, e o pecado não tem desculpa. A Bíblia, ela traz algumas informações, mas não dá para a nossa mentalidade humana entender um ser perfeito, num céu perfeito, com seres perfeitos, e surgir algo imperfeito como o pecado. Mas a Bíblia diz, Deus criou um ser perfeito e ele pecou. E o texto continua lá. O que fez com que Lúcifer pecasse? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Irmãos, em algum momento, a sementinha do orgulho apareceu no coração de Lúcifer. Ele então começa a se achar muito bonito, muito formoso, muito sábio, muito majestoso, muito honrado. E ele começa a olhar para a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele pensa, bom, Pai, Filho e Espírito Santo, dá para encaixar mais um ali. Uma Trindade pode ter um quarteto, né? Mas, irmãos, só tinha uma diferença. A Trindade, Deus, é criador. Lúcifer, ele não era criador. Era criatura, ele foi criado. Então, uma criatura nunca pode se tornar Deus. Lúcifer, ele queria o lugar de Deus. Ele não estava contente em ser o maior dos anjos, mas ele queria também ser Deus. E ele ficou ali iludido com a sua formosura, com a sua imponência, e agora ele começa a almejar, cobiçar, desejar o lugar de Deus, querer ser Deus. E a sabedoria dele se corrompeu. Percebe, irmãos, começou a acontecer no céu algo mais ou menos assim, ó. Lúcifer, agora querendo ser Deus, ele começa a falar mal de Deus no céu. Ele começa a questionar o governo de Deus no céu. Ele começa a questionar a lei de Deus. E ele começa a fazer isso ali com os anjos. Aqui cabe uma pergunta. Deus sabia tudo o que Lúcifer estava fazendo, sim ou não? Sim. Por que Deus não destruiu Lúcifer imediatamente? A pergunta fica, se Deus destruísse Lúcifer imediatamente, porque ele poderia fazer assim, não poderia? Puf, acabou. Vira poeira cósmica, não poderia? Resolveria o problema? Ficaria o quê? Uma dúvida eterna. Os outros anjos iriam desconfiar de Deus para sempre. Deus sabia tudo o que Lúcifer estava fazendo, mas ele teve que deixar Lúcifer fazendo. Os anjos bons falavam, Lúcifer, para com isso. Jesus chegava para Lúcifer, Lúcifer, para com isso. Tentando converter Lúcifer. Tá? Vamos dar uma pausa aqui, vamos voltar um pouquinho na história. As pessoas sempre perguntam assim, pastor, mas Deus não sabia que Lúcifer ia pecar? Por que criou Lúcifer assim mesmo? Irmãos, Deus sabia que Lúcifer poderia pecar, como qualquer anjo poderia. Mas Lúcifer precisava ter pecado? Não. Muito bem.
Deus criou seres livres. Deus criou seres com algo chamado livre-arbítrio. Por quê, irmãos? No plano de Deus, a adoração, ela não pode ser forçada. A obediência não pode ser forçada. Deus, ele cria seres livres, com capacidade para obedecer, mas também com capacidade de escolher. Deus, ele não criou robôs autômatos, programados só para obedecer. Deus, ele quer receber a adoração de um coração livre. Até porque, irmãos, cá para nós, né? Eu não sei quantos aqui tem cachorro em casa. Cachorro dá um trabalho, não dá? A Adriana levantou a mão ali. Dá um trabalho, não dá? Mas, gente, sério mesmo, com todo o trabalho que um cachorro dá, você trocaria o seu cachorro por um cachorro de pelúcia? Não. Você trocaria o seu cachorro por um cachorro robô? Não. Com todo o trabalho que dá, mas não é legal um cachorro livre ali? Sabe, o cachorro faz bagunça, mas é uma maravilha quando o cachorro vem assim, você brinca com ele, né? É amor incondicional. Sabe, é um serzinho livre ali. Crianças, né? Crianças, eu tenho o meu 440. Dá um trabalho, nem é 220, viu, gente? É 440 o Felipe. Ele dá um trabalho. Às vezes, seria bom se a gente tivesse um filho robô, para a gente mandar e obedecer. Mas um filho robô seria uma chatice. Imagina um filho robô que você fala assim, filho, come brócolis. Sim, papai. Filho, hora do banho, vai para o banho sem reclamar. Sim, papai. Filho, para a cama dormir agora. Já dormi. Teria graça um filho assim? Os filhos dão trabalho. No começo até teria, mas depois... No começo, tem hora que dá vontade de o filho assim, aperta um botão e ele vai, né? Podia ter um botãozinho, né? Mas, podia ter um botãozinho assim, robozinho, agora livre. Robozinho, livre. Mas assim, os filhos dão trabalho. Mas, gente, quando o seu filho pega o seu rosto e fala, mamãe, você sabe que eu te amo, né? O olho aqui começou a chorar quase. A sua já está grandinha, né? Já mora. Ei, está aí o coração dói. Mas quando o filho fala assim, papai, eu te amo, esse papai, eu te amo, vem de um coração livre. Derrete o coração do pai e da mãe ou não derrete? O filho, quando passa lá na rua, sabe aquela flor de dente de leão? Eu ia para casa, quando eu via a flor de dente de leão, eu pegava e levava para minha mãe. Gente, isso derretia o coração dela. Um dente de leão, mas por quê? Demonstrava amor, demonstrava carinho. Então, quando Deus cria os seres, Ele cria livres, para que a adoração seja livre, para que a obediência seja livre. Por isso que Deus criou Lúcifer. Lúcifer pecou, mas ele não precisava ter pecado. E como o pecado começou com Lúcifer, poderia ter começado com qualquer outro anjo. Tá? Agora, se Deus tivesse fulminado Lúcifer, não resolveria o problema, porque os anjos ficariam para sempre desconfiados de Deus. Será que Deus é bom assim mesmo? Será que Ele é bom como Ele fala? Porque Lúcifer pisou fora da faixa e já foi fulminado. Ficaria uma desconfiança eterna. Para pensar comigo aqui, irmãos. Digamos que eu seja presidente da República. E um dos meus ministros me acusa de corrupção. Com a minha caneta, eu posso mandá-lo embora ou não posso? Resolve o problema? Não. Então, o que eu tenho que fazer? Deixa amadurecer. Amadurecendo, vai mostrar se ele tinha razão ou não. Deus fez o quê? Foi deixando amadurecer. Para mostrar no céu ali quem está certo e quem está errado. Mas continuando aqui mais um texto falando sobre Lúcifer, quais pecados Lúcifer cometeu? Isaías 14, versos 12 a 14, diz assim, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O pecado que ele cometeu aqui é que ele se achou demais, e na impossibilidade de se tornar Deus, ele faz o quê? Ele quer agora atacar o trono de Deus. Ele quer virar Deus à força. Ele quer subir acima das estrelas de Deus. Ele quer se exaltar acima de Deus. Ele quer se sentar no trono de Deus. Irmãos, só tem uma maneira de se sentar no trono de Deus. É fazer o quê? Tirar Deus de lá. E ele faz o quê? Ele vai para o confronto.
E aqui cabe uma explicação, viu, irmãos? Diz que Deus esperou longamente para que Lúcifer se convertesse, que se arrependesse. Deus deu a oportunidade e esperou longamente. Irmãos, para nós que vivemos 70, 80 anos, longamente, 1 ano, 2 anos, já é longamente. Agora, penso que é longamente Deus esperando, Ele que um dia, como se fosse 1000 anos, um dia. E aqui cabe uma explicação. Você ouve aí fora pessoas dizendo o seguinte, que Lúcifer teve chance de salvação até a cruz. Não sei quantos já ouviram isso aí. Isso é uma heresia. Lúcifer não teve chance de salvação até a cruz. Tá? Lúcifer teve chance de salvação até o momento que ele faz isso. Ele vai atacar o trono de Deus. Quando ele vai atacar o trono de Deus, a porta da graça se fecha para ele. Quando ele decide com o exército dele, que ele junta a terça parte dos anjos ali, e ele vai atacar o trono de Deus, Deus diz, basta, chega, e expulsa Lúcifer do céu. Tá? E aí já é o outro texto ali, ó, quais as consequências da rebelião. Apocalipse 12, 7 a 9. Houve peleja no céu. Está aí uma coisa que não combina, né, irmãos? Céu com peleja, com guerra, não combina. Mas olha o que o pecado causou lá no céu, guerra. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aí em Apocalipse 12 mesmo, se revelar que ele arrastou com seus enganos a terça parte dos anjos. Voltamos ao primeiro número que falamos lá. Qual é a quantidade de anjos? Milhões vezes milhões, milhares vezes milhares. E se ele arrastou a terça parte, digamos que ele arrastou ali 33% dos anjos, eu pergunto, irmãos, a capetaiada que caiu nessa terra aqui é grande ou não é? Tem demônio até dizer chega nesse mundo, irmãos. É por isso que a gente vê tanta maldade no mundo. E eles caíram nessa terra aqui com sangue nos olhos. Porque o Apocalipse diz que o diabo, ele sabe que ele está irado, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o diabo caiu nessa terra aqui e já irado. Tá? Então, quando Lúcifer, com seus anjos, vão atacar o trono de Deus, neste momento eles são expulsos do céu, irmãos. Agora, Lúcifer se torna Satanás. Satanás, em grego, quer dizer adversário. Ele se torna Satanás, adversário. E ele é lançado do céu. Os seus anjos se tornam demônios, seres das trevas. Tá? Agora, eles foram lançados para onde? Para a terra. Vamos focar agora na terra. Deus tinha criado a terra, 0 quilômetro, perfeitinha. Quando Deus cria a terra, a confusão já tinha acontecido no céu. E Deus advertiu Adão e Eva. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus advertiu Adão e Eva. E qual a advertência que Deus fez a Adão e Eva quando criou eles? Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, só uma ordem. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Jesus, ele falou para Adão e Eva, olha, houve uma rebelião no céu, Satanás, seus anjos foram expulsos, eles estão por aí, eles vão vir tentar vocês, não saiam de perto um do outro, vocês têm um teste só, pode comer de tudo no jardim do Éden, mas da árvore do conhecimento do mal, não coma, porque se você comer, vai morrer. Estava bem claro para eles. Tá? Mas o que aconteceu, irmãos? Satanás, ele é astuto. Ele não chegou ali no Éden. Preste atenção nisso aqui, viu, irmãos? Se Satanás chegasse no Éden ali para Eva e falasse assim, eu sou o diabo e vim aqui te dar essa fruta para comer, ela se armaria, se protegeria e o diabo não tinha nenhuma chance. Então ele é astuto. Primeiro, ele esperou o momento certo. Nada acontecia e o Éden era um lugar tranquilo. Eva se sentiu bem protegida e agora ela sai de perto de Adão. Agora, a segunda astúcia de Satanás, como eu falei, ele não aparece como é. Ele se disfarça. Ele entrou na serpente. A serpente era o animal mais lindo do Éden. A palavra diz que a serpente voava.
E quando ela voava, as escamas dela, assim, com o brilho do sol, formavam como se fosse um arco-íris. Era um animal majestoso. E ele entra na serpente. Agora, imagina comigo, Eva está ali andando pelo jardim, tudo tranquilo, tal. De repente, ela ouve uma voz lá do meio do jardim. Adão está para cá. E a voz vem de lá. Ela deveria ter ido falar com Adão, mas ela ficou curiosa. Quando ela chega lá, quem está falando com ela? A serpente. Eu fico até imaginando a serpente assim, chegando para Eva, falando, ó, com fruto na mão ali. E, quer um pedaço, Eva? Eu fico até imaginando a serpente assim, sabe? E olha o diálogo de Eva com a serpente. Gênesis 3, 1 a 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Satanás, ele também é mestre, gente, sabe, distorcer o que Deus fala. Distorcer a palavra de Deus. E ele mexeu ali, chamando a atenção dela para aquela árvore. E outra coisa, ele mexeu ali porque ele sabia que Eva ia querer defender a Deus. Porque Deus disse, pode comer de todas as árvores, menos do conhecimento do bem e do mal. E olha a perguntinha capciosa dele ali, ó. Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí respondeu-lhe a mulher. Aqui começa o erro dela também. Gente, você nunca ganha nada conversando com Satanás. Jesus nunca ficou batendo papo com Satanás. E nunca aconselhou você bater papo com Satanás. Sabe? Respondeu a mulher, do fruto de todas as árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. O que ela respondeu está certo. E ela tinha que responder isso aí e cair fora dali. Mas, não deveria nem responder. Primeiro assim, ouviu a voz, vai embora. Né? Eu fico pensando assim, eu vejo uma cobra falando, gente, mas eu dou no pé. Sem falar, imagina. Sem falar, já fico longe daquele bicho, né? Mas a serpente era bonita, mas falou, opa, calma aí, serpente não fala, eu vou lá para perto de Adão. Lá. Adão tem coisa errada aqui no Éden. Mas não, ela continuou ali na conversa. Olha a astúcia de Satanás. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E aqui, irmãos, Satanás coloca a primeira mentira que ele tem usado até hoje. Deus disse, certamente morrerás. O diabo joga ali uma palavrinha, 3 letras, e muda todo o significado. O diabo diz, certamente não morrerás. E aí você vê até hoje várias religiões no mundo aí pregando a imortalidade da alma, dizendo, você não vai morrer não, você vai se reencarnar, você vai para um estágio superior. Algumas religiões dizem assim, você vai subindo de estágio até se tornar Deus. Olha o sentimento de Satanás, queria ser Deus, aí fala, para ser Deus. A primeira mentira de Satanás ali. Aí continua lá, ó. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. E como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Com coisa que fosse vantagem conhecer o mal, né, irmãos? Era melhor nunca ter conhecido esse trem chamado mal, né? E o texto, depois você lê Gênesis 3 lá, irmãos. Vale a pena ler depois Gênesis 3, tá? Diz que Eva, então, ela olha para o fruto, vê que o fruto é desejável, parece ser apetitoso, pega o fruto e come. Quando Eva come o fruto, alguma coisa aconteceu. Porque a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam, porque eles estavam cobertos com uma veste de luz. E o que aconteceu? Quando ela mordeu o fruto, a veste de luz foi embora. Eva não morreu imediatamente ali. Eva foi morrer depois. Mas Eva ali já começou a morrer, porque ela era imortal, agora não era mais. Só que espiritualmente ela morreu ali. Eva agora pega o fruto e se torna o primeiro instrumento de Satanás. Porque ela leva o fruto para quem? Para Adão. Adão, ao invés de esperar Deus resolver o problema, ele amou mais Eva do que a Deus. E ele sabia. No dia que comerdes o fruto, certamente morrerás. Ih, Eva morreu, Eva comeu? Eva vai morrer? Então, eu amo Eva. Comeu o fruto para morrer com Eva. Veste de luz foi embora também. Aí eles fizeram lá aquelas roupas de plantas ali. E olha o que o pecado já começou a fazer com eles, irmãos. A Bíblia diz que todos os dias Jesus ia no Éden, ali pela tardezinha, para estar com eles. Todos os dias eles corriam para o braço de Jesus. Mas agora Jesus chega no Éden, o pai chega, os filhos correm. Quando o pai chega, os filhos correm, o que os filhos fizeram? Aprontaram.
Sabe, Rosa, quando eu era pequeno e aprontava, até se esconder embaixo da cama eu me escondia. Mas não tinha jeito, meu pai puxava pela perna e dava lapada do mesmo jeito, né? Não cabe mais, agora é tudo boxe, né? Só se esconder dentro do boxe ali, né? Mas vejam, gente, o pai chega, o filho corre. E Adão e Eva se escondem atrás das árvores. Deus sabia o que tinha acontecido? Sim. Ele poderia chegar atrás das árvores e falar assim, seus arteiros. Mas Deus começa a trazer o ser humano para ele. Por quê? A Bíblia diz que o pecado causa separação entre Deus e o homem. Cria-se um abismo entre Deus e o homem. E o fato de Adão e Eva correrem já é isso, é o pecado afastando a pessoa de Deus. Porque o pecado, gente, ele faz você correr do remédio. O pecado é como, sabe, fazer o doente correr do remédio. A única solução para o pecado é Deus. E o pecado afasta você de Deus. Ele quer deixar você longe de Deus. Agora, Deus chega no Éden e faz essa aproximação. Deus chega lá e fala, Adão, Eva, cadê vocês? Aí Adão e Eva saem de trás da árvore com a cara deslavada, né? Com as folhas ali. Ah, Senhor, é que nós estávamos com vergonha e com medo e nos escondemos. Opa, calma aí. Vergonha, medo? Que é isso? Que sentimento é esse? E começa as acusações. Sabe esse negócio de ser humano nunca assumir essa culpa? Sabe, a culpa nunca é minha, é sempre do outro. Ah, Senhor, a mulher que o Senhor criou me deu do fruto e eu comi. A culpa é do Senhor que criou essa mulher aí. Ó. E Eva, Senhor, a serpente que você criou me enganou, eu comi. A culpa é do Senhor que criou a serpente aí. Você vê, a culpa não era deles, era dos outros. E com a serpente Deus nem conversa, Deus corta as asas da serpente, né? Ah, como eu sou agradecido a Deus, irmãos, que Deus cortou as asas da serpente, viu? Já pensou você está aqui pregando e entra aí uma cascavel voando aqui? Deus me livre, né? Deixa para lá esse negócio. Mas vejam, Deus ele traz Adão e Eva para perto de si. E Deus faz eles confessarem o pecado deles ali. Do jeitinho deles se acusando ali, mas confessar os pecados. Adão e Eva só esperavam uma coisa de Deus, que Deus os matasse. Por quê? Se comeres do fruto, certamente morrerás. Agora, a Bíblia diz que Deus ali tinha um plano da redenção estabelecido antes de criar o homem, que é o que nós vamos estudar semana que vem. Quando estava para criar o homem, a Trindade para e vem a pergunta, e se o homem pecar? Porque o homem estava sendo criado livre, e o homem poderia pecar. E quando a Trindade para com essa pergunta, esse questionamento, e se o homem pecar, Jesus, antes mesmo de criar o homem, diz, eu morro por eles. Mas era um plano que estava ali para a Trindade. Ninguém sabia disso. Agora que Satanás levou o homem à queda, e por pura maldade Satanás levou o homem à queda, viu, irmãos? Para ferir a Deus. Tá? Leva o homem à queda, o homem está ali esperando a sentença, esperando a morte, mas o que Deus faz? Deus revela o plano da redenção para Adão e Eva. E aqui nós temos, em Gênesis 3,15, a primeira profecia messiânica, onde Deus diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Deus manda a sentença contra a serpente, ele fala, em outras palavras, o meu filho vai vir para esmagar a cabeça de Satanás. Né? Na cruz. É a primeira profecia messiânica. Mas para Adão e Eva, Deus ele descortina o plano da salvação. Como Deus faz isso? Tenta imaginar comigo a cena, irmãos. A Bíblia não diz que Deus fez para eles vestes de pele? Para que tenha vestes de pele, precisa ver o que antes? Morte. Então, alguém morreu naquele Éden ali para que tivesse veste de pele para eles. Concorda ou não concorda? Tá? Imagina comigo a cena. Adão e Eva estão esperando a morte. Deus vai abrir agora o plano da redenção para eles, mas Deus começa de uma forma ilustrativa. Deus fala assim, Adão, está vendo aquele cordeirinho que você tanto ama? Aí, traz ele para cá, Adão. Quando Adão traz aquele cordeirinho, Deus dá uma faca na mão de Adão e fala, passa a faca no pescoço do cordeirinho, Adão. Adão nunca tinha visto morte, nada. E Deus mandou, ele era obediente, passou a faca. E agora Adão vê pela primeira vez em sua vida um líquido vermelho em suas mãos.
ele vê, quem sabe, aquele animalzinho se debater, perder a respiração e perder o brilho dos olhos no colo dele. E aí Deus pega aquele cordeirinho, rasga e faz roupa para ele e para Eva. Imagina a dor de Adão vendo aquele cordeirinho morrer. Quem tinha que morrer? Ele e Eva. Agora o cordeirinho morreu. Imagina o quanto doeu para Adão. Por causa do pecado dele, o cordeirinho morreu. E Jesus chega para Adão e Eva e fala: você pecou, ele morreu. Você era o culpado, mas ele morreu. Adão, você não vai morrer agora. Daqui a alguns anos você vai descansar, mas você vai ser salvo. Mas não é esse cordeirinho que te salva não, viu, Adão? Esse cordeirinho aqui representa a mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou vir nesse mundo, vou derramar meu sangue nesse mundo, eu vou morrer para salvar vocês. Eu vou pagar o preço do pecado de vocês. Eu vou receber a condenação de vocês e vou te salvar. Nesse momento, irmãos, Adão e Eva ficaram chorosos. Como que o meu Criador vai morrer? Não, Deus, você quer morrer, Adão? Não quero, então eu vou morrer no seu lugar. E a palavra de Deus, gente, ela conta que Jesus ele sobe ao céu, os anjos estavam tristes, porque os anjos amam a humanidade. Estavam tristes porque Satanás fez a humanidade cair. E os anjos não sabiam do plano da redenção. Jesus, então, agora vem e descortina o plano da redenção para os anjos. Os anjos também começam a chorar. E os anjos vão chegando para Jesus e dizendo: Senhor, não, o nosso Senhor morrer? Não. Nosso Deus morrer? Não. Deixa que eu morro. Diz que chega Gabriel. Quando Lúcifer foi expulso do céu, Gabriel ocupou o lugar dele. Diz que chega Gabriel e Gabriel fala: deixa que eu morra pelo ser humano. E Jesus mostra para eles, irmãos, que ainda que todos os anjos do céu, que eram milhões vezes milhões, morressem todos, não poderia salvar um ser humano. E aí Jesus diz: para salvar o ser humano é necessário o sangue de Deus, e eu vou derramar meu sangue por eles. E daí, na plenitude dos tempos, a Bíblia diz que Jesus vem e se encarna nesse mundo para pagar o preço do pecado e morrer para nos salvar. Que essa morte de Jesus para nos salvar a gente vai estudar semana que vem. Agora, qual é a estratégia de Satanás hoje? Porque Satanás não se corrige, irmãos. Satanás não muda. Ele vive para fazer o mal e ele quer fazer o mal. Ele sabe que pouco tempo resta, está irado, causando tragédia e destruição no mundo todo. Mas qual é a estratégia que ele usa hoje para enganar? Lembra que Satanás no Éden não apareceu como ele era. E ainda hoje é assim. Satanás é astuto. Se Satanás chegar aqui para nós como ele é, ele não tem chance, porque a gente se arma em defesa, a gente busca socorro em Deus e ele não tem chance. Então ele faz o quê? Ele se disfarça. 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, que são seus anjos, seus demônios, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as tuas obras. Então, ainda hoje no mundo, Satanás se disfarça, aparece como um anjo de luz. Os anjos maus aparecem como se fossem anjos bons, e vão levando as pessoas a fazerem as coisas erradas. Mas o fim será segundo as suas obras, porque mesmo disfarçando em anjo de luz, ele faz as obras das trevas. Olha outro texto, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás, ele faz com que os seus anjos use pessoas, se misturem dentro do cristianismo, fazendo-se parecer por Cristo, fazendo-se parecer por profetas de Cristo, distorcendo a Bíblia, torcendo a palavra de Deus, pregando o erro, fazendo sinais, fazendo prodígios. E por que Satanás faz isso e tem sucesso, irmãos? Porque o povo não está comprometido com a Bíblia, irmãos. Você vai em igrejas aí que prega prodígios e sinais, elas estão como? Lotadas. Você vai em igreja que prega a Bíblia, pouca gente. Porque o povo não tem compromisso com a Bíblia. Aí o povo vai nessas igrejas buscando sinais e prodígios, e o diabo vai dando para eles sinais e prodígios, e vai amarrando, vai enredando eles, vai enganando eles. Tá? Então, ainda hoje, Satanás continua enganando as pessoas nas mais diversas religiões aí. Ora é dando o que eles querem, sinais e prodígios. Outro lugar é Satanás aparecendo ali com seus anjos em cima de mesa,
na forma de pessoas que morreram. Outro lugar é Satanás mandando cartas, ou conversando, ou fazendo alguma coisa, mas tudo o quê? Enredando a pessoa. Aí você fala assim, mas pastor, a Bíblia não desmascara o diabo com essas coisas aí? E por que ele faz? O diabo, irmão, sabe que todo mundo tem Bíblia. Todo mundo tem Bíblia no celular, tudo. Só que o diabo sabe o seguinte, quase ninguém lê a Bíblia. E é por isso que ele continua os planos dele e levando muitas pessoas à perdição. Agora, se o diabo continua aí no mundo ainda irado, se o diabo ainda está trabalhando para, se possível, fazer se perder até os próprios eleitos, onde está a nossa segurança? Como podemos vencer Satanás? A verdade, irmãos, é que na nossa força contra de Satanás não tem chance para nós. Mas tem um jeito para você e para mim vencermos Satanás e não precisarmos ter medo dele. Está ali, Efésios 6, 10 a 18. E lá diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. A força vem de quem, irmãos? Do Senhor. E na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Continuando ali, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, olha lá, receba a verdade, busque a verdade, ame a verdade, se vista com a verdade, e vestindo-vos com a couraça da justiça, seja justo, seja honesto. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, busque conhecer o Evangelho de Cristo, busque viver o Evangelho de Cristo, embraçando sempre o escudo da fé, tenha fé no Senhor, tenha confiança no Senhor, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, confie na salvação que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, seja íntimo da palavra de Deus, com toda oração e súplica, ore, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ore. O cristão, irmãos, tem que ser homem de Bíblia na mão e joelho no chão. Se nós formos cristãos, pessoas de Bíblia na mão e joelho no chão, nós seremos protegidos pelo Senhor. E, queridos, o diabo está irado, e se ele pudesse, ele acabaria com todos os cristãos da face da terra. Se ele pudesse, ele lançaria essa igreja em cima de nós e nos mataria. E sabe por que ele não faz isso? Porque Deus restringe o poder dele. Porque Deus diz, até aqui você vem, daqui você não passa. Porque Deus coloca o anjo do Senhor para acampar ao nosso redor e nos proteger, amém? Porque a palavra de Deus diz que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, porque o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que nós estamos protegidos, porque nós estamos escondidos à sombra do Onipotente, amém? A palavra de Deus diz que nós somos protegidos, porque Deus é nosso refúgio e fortaleza. E é por isso, irmãos, que a praga, o mal, os dardos inflamados de Satanás não chegam à nossa tenda, porque Deus é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que nós não precisamos temer a Satanás, irmãos, porque maior é quem está conosco do que quem está com eles. E se Cristo está conosco, nós somos mais fortes que batalhão. Se Cristo está conosco, nós somos mais fortes que todos os poderes das trevas. Se Cristo está conosco, ainda que todo o exército satânico se levante, eles vão cair. E nós vamos vencer com Cristo. Amém. E aí está, irmãos, a nossa única segurança é Cristo. Cristo em nossa vida, Cristo a nossa rocha, Cristo nosso refúgio, Cristo nosso baluarte, Cristo nosso protetor. É a única maneira de sermos protegidos e guardados nessa terra e de um dia estarmos no céu. É a única maneira de não nos perdermos com Satanás e sermos salvos com Jesus. E é por isso, irmãos, que nós devemos todos os dias orar, pedindo a proteção de Deus para a minha vida, pedindo a proteção de Deus para a minha família, pedindo a proteção de Deus para a minha casa, pedindo a proteção de Deus para as coisas que Deus me dá de forma tão suada, pedindo a proteção de Deus para meus amigos, meus parentes. Eu tenho que orar a Deus pedindo a proteção, e Deus vai colocando os anjos dele para nos guardar, amém? E eu pergunto, irmãos, hoje nós descobrimos que Satanás está aí causando mal, e ele está causando mais mal ainda porque ele sabe que o tempo dele está
acabando. Mas nós não precisamos temer, porque Deus está conosco. E o que eu pergunto para vocês é, quantos de vocês querem confiar a vida de vocês e da família de vocês ao Senhor e querem que eu ore por vocês hoje para dizer, Senhor, coloca uma cerca de proteção na minha vida e da minha família. Levanta a mão quem quer que eu ore por você. Amém. Vou pedir para vocês colocar em pé e nós vamos fazer uma oração. Oremos. Nosso Pai, grandioso Deus, nós agradecemos porque a Tua palavra nos mostrou que o Senhor criou um mundo perfeito para nós, ó Pai. Mas é tão triste saber que o diabo, ó Pai, trouxe o pecado para esse mundo e tornou esse mundo tão mau, tão duro, tão difícil de viver. Mas nós agradecemos porque pela Tua palavra, Senhor, nós sabemos que este mundo mau está com os dias contados. Dentro em breve o Senhor Jesus dirá, basta, chega do meu povo sofrer nessa terra. Dentro em breve Jesus virá nas nuvens dos céus e nos buscará, e nos levará para um novo céu, uma nova terra, onde não haverá nada de mal deste mundo. Mas enquanto esse dia não chega, ó Pai, nós ainda teremos que conviver nessa terra, teremos que lidar contra um demônio, um diabo tão irado, mas nós, ó Pai, não queremos temer nada nem ninguém, porque temos certeza que o Senhor está ao nosso lado. Temos certeza que os teus anjos estão conosco. Temos certeza que o Senhor está nos protegendo e nos guardando. Se nós estamos aqui respirando, ó Pai, é porque a tua mão protetora está conosco. E mais uma vez nessa noite, ó Pai, nós queremos pedir, Senhor Jesus, esteja conosco, seja o nosso Senhor e nosso Salvador e nos proteja contra os ataques de Satanás. Senhor, coloca uma cerca de proteção sobre a nossa vida, coloca uma cerca de proteção sobre as nossos familiares, guarda, ó Pai, as pessoas que nós amamos, guarda, ó Pai, a nossa casa, guarda, ó Pai, aqueles bens que o Senhor nos deu, para que o devorador não tire de nós, e para que nós, ó Pai, estejamos protegidos. E essa proteção que nós pedimos, ó Pai, é para testemunhar do Teu poder, ó Pai. Para mostrar para todo mundo que estamos aqui, estamos protegidos, porque servimos a um Deus vivo e poderoso. Confiando, ó Pai, que o Senhor colocou a Tua proteção sobre nós, nós pedimos a Tua bênção e a Tua companhia para mais essa semana. Que não sabemos os desafios que teremos, mas sabemos que o Senhor estará conosco, abrindo o caminho. O Senhor estará conosco, ó Pai, nos dando vitórias. E o Senhor estará conosco não só essa semana, ó Pai, mas todos os dias até que Cristo volte, onde nós seremos levados para o novo céu, nova terra. Salva-nos hoje e sempre. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Pode se sentar, por favor? Irmãos, domingo que vem, 7 horas da noite, continuaremos a nossa série, Domingos de Esperança, e o tema de domingo que vem é extraordinário, viu? O tema de domingo que vem é o plano da salvação. Nós vamos ver a revelação de Deus sobre o plano da salvação. E semana que vem, viu, irmãos, nós vamos perceber uma coisa, só se perde quem quer. Porque quem quiser se salvar, vai ser salvo, amém? Que Deus nos abençoe até domingo que vem, se Deus permitir. E eu estarei à porta para cumprimentá-los.